Então, agora eu abro para quem quiser fazer alguma colocação, quiser fazer algum questionamento para a doutora Cíntia. Vamos ver se alcança até aí, mas eu acho que sim. A Carla vai nos ajudar. Só peço a gentileza de falar o nome e de onde que vem, tá? Meu nome é Clério, eu sou de Palmital, prefeito. Eu quero dizer que nós aqui somos os atores e os que agimos no local chamado município. E ontem eu vi uma solenidade de assinatura de acordo entre entes federados e não vi nenhum representante do município. Doutora Cíntia, eu vi, gostei da sua palestra, as colocações desde ontem estão sendo fantásticas. Só está se esquecendo que o local onde tudo isso acontece é o município. E tudo se discute, teoricamente, muito bonito, só que na prática, lá, no dia a dia, não é? Quem tem que agir na área da saúde, na área da educação, em todos esses setores, são os agentes lá no município. E eles estão totalmente desassistidos em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Vejam os senhores, na saúde, vamos pegar a saúde. Ontem se discutia a emenda 29, que é da Constituição de 88, a qual estabelece percentuais mínimos para se gastar na saúde, e nós estamos falando em saúde. Aí resta o problema lá para o município, onde o cidadão mora e bate na casa do prefeito, do professor, do assistente social, de todas as pessoas, e ele não tem solução porque falta o recurso. E quando se quer, quando a Constituição diz lá que cada ente tem que gastar o mínimo, aí os órgãos maiores, que é o que ditam as ações, que ditam o que deve ser feito, se negam a gastar os percentuais mínimos. E aonde fica o maior percentual? Todos nós sabemos que os municípios hoje levam apenas 16% do total da arrecadação do país, enquanto que a federação, a União, fica com em torno de 58% e o Estado a outra percentagem. E aonde o problema ocorre? Exatamente onde todos nós moramos, que é no município. Então, doutora Cíntia, eu acho que para todas essas questões existem solução. Mas como disse o doutor Olímpio ontem, tem que haver organizações locais, municipais, e com apoio financeiro e aporte financeiro garantidos. E não como se vê aí a discussão, que vem desde 88, que o município tem que gastar 15% do seu orçamento, mas a União, que tem que gastar 10%, não assume esse compromisso, e o Estado tem que gastar 12%, não assume esse compromisso. Desculpe esse meu desabafo, mas eu acho que se nós estamos sendo aqui conflituosos e kamikazes, temos que começar a ver a nossa realidade. Muito obrigado. Ela vai responder todas de uma vez só. Não sei se alguém tem mais algum questionamento. Uhum. Gisele, do município de Pérola. Primeiramente, quero parabenizar a doutora Cíntia pela bela aula, né, pela explanação. Eu acho que foi muito rica para todos. E a minha questão, assim, é o seguinte: eu acho que aconteceu na cabeça, assim, no pensamento de todos, se não na maioria, quando a senhora disse em relação, quando se fala de um usuário de drogas, que nós temos um perfil já feito desse usuário, né? Eu acredito que na maioria das pessoas passou
pela cabeça do negro, né? Quando se fala em um usuário de drogas, em um traficante, em algo do gênero, se pensa geralmente em negros. Essa é a realidade, sim. Não sou racista, mas é uma realidade nossa, né? Então, eu gostaria de saber, eu gostaria de uma fala sua em relação a isso, em relação a essa questão. Porque nós vemos hoje que não é isso. Existe tanto em negros quanto em pessoas claras, né, em morenos. Mas eu gostaria de uma fala sua em relação a esse pensamento das pessoas. Então, eu estou aqui monitorando o horário, acho que só mais uma pergunta, e daí eu abro para ela responder e a gente finaliza, tá? Alô? É a última, então. Bom dia, doutora Cíntia. Alessandro, de Londrina. Uma dúvida que nós temos, eu trabalho com socioeducação, adolescente privados de liberdade. E a gente está discutindo drogas. Eu quero saber o que está sendo feito com o judiciário, que a gente cansa de receber adolescentes, medida de internação para tratar dentro de unidade de socioeducação, porque nós temos equipe de saúde e psiquiatra. Agradeço. Alô? Tinha só uma pessoa aqui, acho que fica a última, né, Carla? Tá? Meu nome é Lourdes, eu sou da região de Umuarama, trabalho no município de Maria Helena. Eu quero perguntar para a doutora Cíntia, eu gostaria que ela nos explicasse melhor, quando ela nos apresentou o relatório do Conselho Federal de Psicologia. Eu fiquei a me questionar. Quando o relatório aponta as falhas de algumas organizações que estão... essas organizações não estão promovendo os direitos humanos, eu fico pensando, se a falha primeiro não é do Estado, porque se existe a organização que não está trabalhando adequadamente, é porque existiu uma demanda e devido a essa demanda regional, essa instituição nasceu. E o Estado, aonde é que fica? Então, eu fiquei assim me questionar, por que o Conselho Regional de Psicologia fez essa denúncia, e essa denúncia é em relação às instituições que não estão atendendo adequadamente, estão violando os direitos humanos, ou antes esses direitos humanos foram violados pelo Estado, por uma omissão do Estado, e essas instituições nasceram, existem, mas por falta de sabedoria, ou por falta de técnicos, que a gente vê que os psicólogos estão aí, querem estar trabalhando, mas, infelizmente, em municípios, principalmente municípios pequenos, como o prefeito colocou, não tem condição financeira para estar atuando na área da saúde mental. A última, só que está esperando. Então, só tem mais uma pergunta aqui, que ela já estava aguardando, tá? E daí a gente encerra para ela responder. Sim, é Augusta, do município de Maringá. Primeiramente, parabéns à sua fala, os conhecimentos que você nos trouxe. Mas a minha questão é a seguinte: nós estamos numa escola lá em Maringá, né, como tantas outras no Brasil, o ensino fundamental e médio, em torno de 1.200 alunos, 1.500 alunos, 1.200 a 1.500 alunos, e desses alunos, nós temos implantado, a gente sentimos implantado uma organização mesmo de tráfico. Por quê? Após o intervalo das aulas, nós temos alunos prostrados nas carteiras. No intervalo, nós temos o atendente de pátio, né, que tem que limpar o pátio, que a gente faz o monitoramento dos alunos, como inspetor de alunos, que não existe mais, mas a gente tira aquele de limpeza do pátio para fazer inspetoria de alunos, e sempre tem pego, né, essa incidência do uso de drogas. A gente não tem a droga, a materialidade, mas temos toda a circunstância mostrando que há uma organização muito bem implantada de tráfico e uso de drogas nas escolas.
e principalmente na escola que eu estou na direção neste ano. Estou falando isso como diretora. Então, a questão é, como é que nós vamos promover homens, né? Que a sua fala traz isso, a promoção de homens e não objetos, né? Como é que nós vamos promover se hoje a escola deveria repensar a sua prática? Eu estou dizendo e vim falar por causa dessa esfera federal que você representa, se nós não temos a figura nem do assistente social. Então, eu, como diretora, muitas vezes fico com toda a equipe de pedagogos e o pessoal de limpeza mesmo, para chamar a patrulha escolar, para até a hora que essa patrulha chega, como é que vai encaminhar, se faz um BO, não faz um BO. Nós estamos refém de nós mesmos. Nós não temos a figura do assistente social, que já está há décadas, né, sendo necessária. E do psicólogo, mesmo do enfermeiro até, não é? Então, a patrulha escolar tem feito um bom trabalho, mas não é isso que nós queremos. A patrulha em último caso. Em último caso, nós queremos promover homens. Então, eu gostaria até que a senhora retomasse, se for possível, esses elementos da Conferência de Saúde Mental. Que elementos ela apontou, né? Que você disse que está difícil de ser materializado. Elementos da Conferência de Saúde Mental, que nós queremos trabalhar mais em cima disso, né? Como promover essa saúde mental? Eu digo hoje que, pelo que nós temos em Maringá, cada escola de ensino fundamental, alunos de 6ª série principalmente sendo aliciados, alunos de 6ª série, né? 5ª a 8ª ainda hoje sendo implantado de 6º a 9º ano, mudando a nomenclatura. Esses alunos são os maiores focos de aliciamento dentro da escola hoje. Muito obrigada. Bem, eu fico assim, tranquila e intranquila, porque eu vejo que os questionamentos, eles se dão, não desqualificando, obviamente, mas se dão numa esfera muito de desabafo, né? Eu digo porque, primeiro dizer que eu estou num lugar onde eu estou trazendo a política destinada à saúde mental no que tange à esfera da Secretaria de Direitos Humanos. Então, eu não posso e nem estou autorizada a, talvez, dar as respostas e as contribuições que alguns de vocês têm. Mas uma coisa é certa, a fala inicial, né, de desabafo, de denúncia, enfim, quando publicada, ela gera movimento. Né? Então, com relação a financiamento, como que isso acontece, sinceramente, eu não me sinto competente para estar nesse lugar e esclarecendo, ou falando, ou adentrando um espaço que eu entendo não me compete. Né? Eu acho que tem instâncias específicas para isso ser discutido. E nem estou abafando a pergunta, eu estou dando voz para a pergunta. E incentivando que se busque estratégias quando se publica. Agora, uma coisa é certa, um dos elementos e dos princípios do SUS é a territorialidade, né? E a regionalidade. Então, quando a gente pensa numa política de saúde e a integralidade e a participação democrática, a gente precisa acionar distintos setores para estarem mobilizados na implantação e na gestão dessa política. Há uma inquietação com relação à verba, com relação... Sim, mas se não há uma mobilização, lembra que eu falei do paradoxo da democracia? Quando direitos estão dados e consolidados, parece que não precisam ser problematizados, questionados e lembrados. Então, eu acho que vocês estão num espaço, como eu disse, privilegiado para traçar metas, para conseguir estratégias de alcance e de reverberação dessas inquietações que vocês trazem isso falando em linha geral. Então, talvez eu frustre um pouco o meu colega que falou ali no primeiro momento, mas realmente eu não me sinto competente para dar a devida resposta, pela minha representação mesmo. A segunda questão, né, eu vi que a pergunta ali relacionada à questão da seleção, né, da questão do discurso sexista, eu sei que deu um burburinho, mas acredito que eu tenha entendido a colocação da colega. Nós temos realmente uma prática que eu digo que nós temos uma seleção social
que está quase natural para ocupar determinados espaços da nossa sociedade. É como se eu, de repente, fizesse uma pesquisa aqui, hoje, e generalizasse essa pesquisa dizendo assim: o perfil do ator político no enfrentamento das drogas tem essa cara, esse jeito, essa forma. Ora, se eu só estou trabalhando com aqueles que eu coloco dentro, para ser bem redundante, o retrato do perfil vai ser esse. Então, eu estou pensando nos estudos lombrosianos, né, quando ele veio marcar o corpo, né, o corpo do negro como o corpo delinquente. Quem já estudou isso, né, se assusta. E ele fez isso. Ele não... Quem é que entra hoje no sistema prisional? Não é todo mundo que entra, certo? E não é entra porque quer. Entra porque há uma seleção. A gente tem problemas com a defensoria, né, que a gente não tem ainda consolidada, ainda com uma instância importante no nosso país. Nós temos pessoas que não têm acesso à justiça, que não têm direito de voz, não têm direito de fala, que vão sendo colocadas e colocadas. E quem é que vai sendo colocado nessas instâncias? Então, quando a gente trata de perfil, como eu disse, querer acabar com Cracolândia, mas não querer entrar numa rave... Né? A rave tem uma cara, a Cracolândia tem outra cara, a população de rua tem outra cara. Então, a gente precisa, na verdade, desconstruir isso e transformar isso numa questão muito mais ampla do que segregar e localizar. Então, esta prática é uma prática histórica, social, política de segregação de alguns grupos, o que não faz desses grupos os únicos representantes dessas questões. Mas nós os colocamos como únicos representantes de determinados conflitos e de determinadas situações. Então, a gente precisa, como eu disse, fazer novas perguntas, reverter a ordem do que a gente tem discutido e falado. Com relação à questão da... Eu não sei se eu compreendi bem... Né, eu acho que tem uma esfera aí estadual, enfim, não sei, de como que é o trabalho da questão do adolescente, né, no sistema socioeducativo, como é que isso tem acontecido. A gente teve aí algumas instâncias aí que foram criadas para colocar pessoas com transtornos mentais, adolescentes com transtornos mentais. Enfim, eu não sei, eu não entendi muito bem qual foi a pergunta que está colocada. Eu não sei... O aspecto que você queria ressaltar. Sabe que eu vou te ouvir? Não vou, né? Ah, ele tem microfone. Tem o microfone. O que está acontecendo bastante, o adolescente juiz dando internação não para o ato infracional, mas para tratar. Ah, tá, entendi. E principalmente cidade pequena. Sabe o louquinho da cidade pequena que dá trabalho? Manda para a cadeia, resumindo. E daí você não consegue tirar. Cadê o judiciário para a gente conversar com ele aqui? Né? Eu acho que temos aí o CNJ, né? Como essa instância aí de monitoramento e fiscalização dessas práticas. E não dá para a gente resolver questões setoriais chamando só alguns setores. Né? Principalmente quando existem alguns setores que definitivamente estão pautando determinadas políticas, mas que não vêm para a conversa e para o diálogo e para a construção. Então, eu acho que é uma questão de diálogo, definitivamente. Né? Agora, quando eu trago aqui a conversa, o debate, o olhar na perspectiva do direito humano, eu também estou querendo trazer e dar visibilidade para a nossa formação como ator social nesse processo. Porque, muitas vezes, é verdade, o judiciário anda internando pessoas, a gente sabe disso. A gente sabe que a internação compulsória já tiveram até a ideia de colocar um balcão lá, do lado da população de rua, só para garantir o tal do processo legal, porque a internação compulsória tem que ter o processo legal. Já inventaram de colocar um balcão ali. Quer dizer, o acesso à justiça não tem o balcão ali, né, da população. Mas se é para internar compulsoriamente, você faz um balcão rapidinho para garantir celeridade, né, processual. Então, a gente tem esses impasses que precisam ser denunciados e controlados. Eu vejo realmente as instâncias dos conselhos, né, os conselhos municipais, como instâncias desse controle, dessa regulação, porque há a participação da sociedade nesse processo. Então, é o que eu digo,
tem-se que potencializar os instrumentos e os recursos democráticos que estão à nossa disposição. E não quer dizer que isso seja simples, mas quer dizer que a gente precisa se utilizar e se apropriar desses espaços para garantir algum tipo de controle. Nós sabemos que a lei de drogas, ela trouxe impasses, né? A questão, por exemplo, da pessoa hoje, do usuário, que é pego com uma determinada quantidade de drogas, a gente sabe que quem define se aquela quantidade é tráfico ou não vai ser o operador do direito. É ele que vai definir se o cara é o traficante, se o cara... Não, ele pode até chamar alguns assessores Foucaultianamente falando, né? Foucault não chama os assessores, Foucault não afirma que o judiciário chama os especialistas para chancelar, né, e carimbar a decisão e a sentença. Então, ele pode até chamar alguns para fazer isso, mas o fato é que a lei de drogas, ela, de alguma forma, acaba possibilitando isso. Então, enfim, eu acho que é um problema, sim. Muitos usuários estão hoje presos, né, pelo medo da ideia do tráfico. E aí, falando da questão do tráfico, enfim, a escola, ela é esse espaço plural, polissêmico, amplo, né, ela comporta uma série de relações e existem algumas iniciativas, como conselhos de segurança escolar, que podem servir de diálogo e de uma instância de conversa. Só que Conselho de Segurança Escolar tem um nome que é um probleminha, essa palavra segurança, né? Porque a ideia de segurança ainda nos remete à ideia de policiamento, e não de fortalecimento de laço social, né, de construção de redes, né, de, como é que eu digo, construção do espaço, de valorização do espaço escolar como um espaço que não seja destinado só para o rigor da sala de aula, mas um espaço de convivência, um espaço de relação da escola com a comunidade. A escola, muitas vezes, não dialoga com a comunidade porque tem medo da comunidade, a comunidade pega e responsabiliza só a escola pelos processos educativos. Então, eu acho que tem que ter uma movimentação e uma ampliação desses espaços. Meu tempo está apertadinho, eu estou tentando ver se eu falo rapidinho das coisas, para não deixar nada em branco. Com relação ao relatório, assim, isso aqui é um relatório de uma entidade que fez e que traz denúncia para a ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. O fato é que são denúncias que apontam determinadas práticas que podem ser explicadas por diversos motivos. Mas o fato é que, recuperando lá na lei nossa, né, de reforma, quando a gente veio dizendo que a gente não queria mais institucionalizar as pessoas, está muito claro na lei que nós não queremos espaços asilares. Espaços asilares podem, eu não estou falando que todos vão gerar isso, mas podem e potencializam situações de violação de direitos. Porque, como eu lembrei, instituições, né, prisões, manicômios, conventos, espaços de mortificação das pessoas. Se há espaços de controle total e geral dessas pessoas, há um grande risco de se cometer violação de direitos. Então, isso aqui é uma denúncia, assim como outras denúncias que chegam na Secretaria de Direitos Humanos. Esta aqui é notória pela mobilização que foi feita e pela seu caráter recente, que foi exatamente nessa semana, e a ouvidoria recebeu e está dando os procedimentos com relação a isso. Bem, acho que... eu tenho que finalizar. Poderia ficar falando aqui o dia inteiro, de um monte de coisas. Mas, enfim, eu agradeço, peço desculpas se não conseguir contemplar todas as expectativas, mas a vida é assim mesmo. A gente não dá conta de preencher todas as lacunas, por mais que a gente se esforce. Tá? E que vocês tenham um bom encontro, eu não vou poder permanecer com vocês, mas... parabenizo novamente a iniciativa e, reiterando a fala aqui da minha colega Larissa, são questões e perguntas que nos levam a novos caminhos, né? E que vocês consigam se apropriar e construir outras perguntas a partir de tudo que já foi dito. Muito obrigada.